Nesse vídeo eu vou falar de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa com spoilers, então fica o alerta porque eu tô prestes a ser muito feliz soltando o verbo aqui. Você tá se perguntando qual que é o meu cosplay? Eu sou o Aranha do PS4. Ainda é o melhor. Vamos começar de baixo pra cima? Charlie Cox tá no filme, cara. Charlie Cox tá no filme. Eu amo a série do Demolidor na Netflix e eu amo ainda mais o Charlie Cox como esse personagem, e a participação dele aqui é pequena, mas cara, é precisa. Eles entregam o personagem de um jeito que faz sentido na trama, eles revelam ele daquele jeito súbito que te pega desprevenido e ainda colocam aquele lance de jogarem um tijolo pela janela e ele pegar assim do nada, que cara, é incrível de ver. Eu adorei essa cena. A troca de olhares entre ele e o Peter é, cara, muito engraçada e só me faz querer ver esses dois interagirem mais no futuro. Mas eu gostei de ver também como eles amarram essa participação jurídica dele de uma forma coerente. Ou seja, o Peter é inocentado das acusações porque a prova era um vídeo, né? O que isso realmente prova. Mas o que permanece são as consequências dessa exposição midiática e o fato de o julgamento dele pelo mundo todo não estar ligado à verdade, mas sim à narrativa que as pessoas escolhem acreditar. Agora, o que todo mundo queria, todo mundo sonhava com isso. Tobey Maguire e Andrew Garfield estão no filme. Eles estão no filme, cara, como é bom ver esses dois aqui. No outro vídeo eu falei de alguns furos de roteiro e realmente o Ned aprender a criar portais, né, do nada, assim, é uma coisa que não faz sentido, ainda mais quando a gente lembra do quanto o Doutor Estranho se esforçou e teve dificuldade para aprender isso também. Mas eu não tô nem aí. A cena do Andrew aparecendo, cara, ela é tão gostosa de assistir. Você sabe que é ele, mas o filme deixa você saborear essa incerteza fake, né? E a cena meio que vai te dizendo, meu, acredita, tá acontecendo, relaxa, vem junto. Isso é muito legal. E aqui eu vou admitir, eu amo o Tobey Maguire, eu acho os filmes dele os melhores, mas o Andrew Garfield é o Homem-Aranha dos quadrinhos perfeito. Ele tem todo aquele jeito malandro de quem já faz isso há algum tempo, mas com jovialidade ainda, né? Ele é um aranha autoconfiante, até que a gente vai descobrindo que ele também tem as suas inseguranças. E que o Tobey Maguire, com toda a maturidade de ser o aranha veterano, resolve dizendo para ele o quanto ele é espetacular. É um momento fofo na história, mas funciona também como metalinguagem, principalmente lembrando quanta gente considera os filmes dele os piores. E aqui, de novo, o filme retoma essa celebração de tudo que envolve o Homem-Aranha, independente da qualidade. Enfim, a gente reencontra o Andrew e aí logo em seguida vem o Tobey Maguire e, cara, como dá um quentinho no coração ver esse cara que fez parte da minha adolescência. É muito legal como eles vão construindo a imagem do aranha dele, né? Ele aparece primeiro com roupas normais, na verdade com roupas de pastor jovem, segundo o Andrew. E aí você vai degustando a presença dele até que ele se revela no seu uniforme clássico. E sem brincadeira, a dinâmica entre esses três Homem-Aranhas é a melhor coisa desse filme, cara. É muito bom, porque não é gratuito. Existe um suco de nerdice ali, um suco de fanservice, mas ele não tá ali à toa. Os três são exatamente a mesma pessoa, mas eles têm diferenças de personalidade. E eu lembro que isso era uma das coisas que eu tava mais ansioso, né? Ver eles quase como irmãos. E aí a gente tem isso. O Tom Holland é o mais novo, é o que tá passando pelos maiores problemas. O Andrew tem as suas questões não resolvidas ali, ele é um Homem-Aranha incompleto. E o Tobey Maguire, cara, com aquela maturidade do Aranha sênior, do Aranha veterano, é muito bom. O legal é que o roteiro deixa a gente curtir essas interações, né? Quando parece que uma cena vai ser interrompida para a ação ou mesmo para a história continuar, isso não acontece. Os caras continuam conversando, continuam se entendendo mais, até a gente sentir que eles aprenderam alguma coisa um sobre o outro e sobre si mesmos também. E aí sim a história continua. O Andrew alongando as costas do Tobey, cara. Pra quem não sabe, o Tobey Maguire teve vários problemas nas costas por causa do Homem-Aranha. Ele chegou até a ser afastado da produção de Homem-Aranha 2. My back! Oh, my back! E, cara, isso já tinha sido piada dentro daquele filme e aqui eles retomam e é maravilhoso. E deixa eu só dizer que fazia tempo que eu não via uma trilha sonora do Michael Giacchino tão boa. Ela tá épica num nível quase Senhor dos Anéis aqui, né? Com corais e vozes graves que dão toda uma atmosfera sombria pro filme. E eu também fiquei super feliz porque ele incluiu trechos do tema do James Horner pro Andrew Garfield e também do Danny Elfman pro Tobey Maguire.
E cara, esse é o tipo de fanservice que me pega. Tudo isso culmina num terceiro ato que entrega uma cena de ação muito divertida e que pertence a esses 3 Homem-Aranhas. Inclusive trazendo uma resolução merecida para o Andrew Garfield, já que ele tinha perdido a Gwen no filme dele e aqui ele salva a MJ e isso completa um arco ali que dá gosto de ver. Numa cena que assim, eu queria ter ouvido mais, porque a galera gritava tanto no cinema que eu não faço ideia nem se tem trilha sonora na cena, eu quero ver de novo para conseguir assimilar. Mas falando da ação, eu falo direto aqui que eu acho o Jon Watts um diretor bem trivial quando se trata das cenas de ação. Mas aqui nesse terceiro filme, eu acho que ele melhora bastante, principalmente porque ele entende as cenas de ação, os set pieces, como atrações de um parque de diversões. Então ele consegue criar um trajeto dinâmico que vai passando por várias subidas e descidas emocionais, se aproveitando do nosso apego a esses personagens e oferecendo pequenas recompensas no caminho. Só que às vezes nessas recompensas o diretor dá uma escorregada na execução. Eu acho que tem alguns momentos que ele, por exemplo, não coloca a câmera tão perto dos atores quanto ele poderia e a gente sente um distanciamento que não precisava existir. Ou então eu acho que às vezes ele erra o ritmo de um momento impactante, como, de novo, esse momento do Andrew Garfield salvando a MJ, que poderia ser um pouco mais lento, né? Tudo acontece muito rápido, a gente podia sentir o suspense e saborear a recompensa. Mas são detalhes e, no geral, ele entrega uma inventividade muito boa nas cenas de ação. Como, por exemplo, a luta psicodélica do Homem-Aranha com o Doutor Estranho, que ainda traz uma resolução bem bacana quando ele derrota o Doutor Estranho usando a matemática. Eu tava com saudade de ver o Homem-Aranha usar a inteligência para resolver essas situações. E eu também gosto bastante das pequenas homenagens visuais, como por exemplo o plano dos 3 aranhas na silhueta ali na frente da lua cheia, que lembra um momento muito parecido do espetacular Homem-Aranha. Dito isso, eu ainda acho que a Marvel se apoia demais na computação gráfica e não consegue ou não quer fazer aquele equilíbrio de efeitos práticos que dá pra gente uma sensação mais palpável, mais crível. E talvez isso seja um efeito colateral dessa cultura de spoilers, né? Você não pode deixar nada vazar. Então eles acabam gravando tudo nessas salas pequenas com tela verde, ao invés de construir sets gigantescos que seriam acessados por muito mais pessoas. Mas enfim, é um terceiro ato que atinge em cheio a nossa nostalgia, mas que consegue canalizar tudo isso para reforçar a jornada do Tom Holland. Isso depois de ele finalmente ouvir a frase que todo mundo queria, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, agora dita pela Tia May depois de ela ser atacada pelo Duende Verde. E aí ela morre nos braços do Tom Holland, numa cena que eu achei bem devastadora, e ele finalmente tem uma morte que acontece por culpa dele, né? Por toda essa cascata de escolhas que ele foi fazendo ao longo do filme. E é perfeito, porque o objetivo final do Peter é salvar todos os vilões para daí mandar eles de volta para os seus mundos. E esse é o dilema moral, porque ele tem que salvar inclusive o Duende Verde que acabou de matar a tia dele. Então eu acho que eles dão um caminho muito mais difícil para o Tom Holland nesse filme e que poderia muito bem dar errado. No confronto final, por exemplo, ele se entrega para aquela porradaria desenfreada contra o Duende Verde e ver o Willem Dafoe sorrindo enquanto recebe aqueles socos na cara é sinistramente magnífico. Mas aí ele só é impedido de matar o vilão porque o Tobey Maguire segura ali o planador e a troca de olhares entre os dois diz tudo que o filme quer dizer sem falar nada. Ali o Peter do Tom Holland confronta a versão mais madura de si mesmo, a versão que já tinha passado por essa sede de vingança e visto que não ia encontrar solução ali, e assim ele finalmente escolhe também não ser um vingador. E aí a gente termina com o abraço dos 3 aranhas, que se estende para a plateia toda, eles estão abraçando todos nós ali, e chega o ato final da história, onde o Peter realmente sacrifica tudo para consertar essa ruptura no multiverso. O Doutor Estranho completa a magia e o mundo inteiro esquece da existência do Peter Parker. E aí lá vai o Tom Holland, né? Ele tinha prometido contar pro Ned e pra MJ quem ele era, para poder, né, fazer eles lembrarem, e encontra com eles num café. E cara, ele vê que eles estão tão felizes, e aí ele vê um machucado na testa da MJ e se lembra do quanto ele pode ser um perigo para ela, do quanto ele pode machucar ela, e ele escolhe não falar nada. Cara, é nesse momento, depois de perder tudo, que o Tom Holland finalmente se torna o Homem-Aranha. A cereja do bolo vem com ele finalmente costurando o próprio uniforme, com aquele design original, retrô, que a gente sempre quis ver,
E assim, morando num apartamento minúsculo e tendo o caminho livre finalmente para ser o Homem-Aranha raiz que a gente queria. Sem Tony Stark, sem dinheiro, sem nada, a não ser o senso de responsabilidade pelos poderes que ele tem. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, cara, deixa o seu apoio, deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, comenta aí embaixo agora com spoilers, pode comentar e até o próximo vídeo.